Louvado seja o nome do Senhor. A igreja achou nessa noite? Amém. Que diz assim: a onipresença e a onipotência de Deus. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe estende o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na língua, eis que o Senhor tudo o conhece. Por isso assentar nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos diante de uma passagem, louvado seja o nome do Senhor, a qual nosso irmão Davi, ele começa dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabemos como que um Deus que, antes mesmo de o mundo ser mundo, conheceu a trajetória do ser humano. O ser humano, ele é dotado de vários sentimentos, mas quem conhece mais a fundo, né, meu pastor? É só o Senhor. Porque Davi dizia: antes que se encasse uma palavra na sua língua, o Senhor já conhecia o que ele ia falar. Muitas das vezes nós pensamos: Senhor, eu preciso disso, mas antes de você falar alguma coisa, o Senhor já esquadrinha o seu andar, Ele esquadrinha a sua maneira de ser, Ele esquadrinha toda a sua estrutura humana, porque esse Deus, Ele criou o ser humano, e o ser humano pensa que conhece a Deus a fundo, mas nós não conhecemos, nem teremos, se tivermos uma oportunidade de vida, de conhecer Ele nas experiências que nós passamos, porque o deserto que um cristão passa é um aprendizado a cada dia com o Senhor. Todo momento o Senhor, Ele vai dizer para mim e para você: eu te conheço, eu conheço o seu andar, eu conheço o seu falar. Aleluia. Antes de você abrir a sua boca para Verdade. você dobrar o seu joelho e falar uma oração, Ele vai saber o que você vai falar com Ele. Porque no dia a dia o ser humano está agitado com suas tarefas seculares. Mas quando o ser humano ele dobra o seu joelho para chamar o Senhor, você diz assim: pode falar, porque eu já te conheço. Eu conheço a sua estrutura, eu conheço as suas limitações. Aleluia. E Davi estava dizendo nesse salmo, dizendo: Senhor, antes que haja uma palavra na minha língua, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Porque antes, irmão, de tudo Glória a acontecer, o nosso Deus é um Deus que conhece tudo, antes de tudo acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós sabemos que lá no Éden, nosso irmão Adão, o Senhor saberia o que ia acontecer? Sim, saberia. Mas o que acontece? O livre-arbítrio foi dado ao ser humano. Então nós, hoje, temos a liberdade para se expressar com o Senhor. Mas quando você se coloca diante de Deus, Ele te vê na literal, Ele te vê como você está, como está a sua estrutura, como está sendo o seu dia, como foi a sua noite, como foi a sua madrugada. Muitas vezes nós pensamos: Senhor, o Senhor não está vendo nada acontecer comigo. Ele está vendo. Ele conhece e sabe tudo que nós precisamos, antes mesmo de nós abrir a nossa boca. Por isso que o Salmo de número 139 vai dizer: Senhor, tudo o Senhor me conhece, tudo. O Senhor conhece a minha estrutura, o Senhor sabe até onde eu posso chegar. Irmãos, o Salmo de número 139, ele é riquíssimo em vários conteúdos, porque o Senhor ele esquadrinha a mente, o corpo e as ações do ser humano. No Salmo número 39 vai dizendo: Senhor, eu preciso de algo, mas antes mesmo de Davi abrir a sua boca como rei, ou até mesmo como servo, ele diz: Senhor, o Senhor conhece o meu pedido. Porque nós sabemos, como no livro de Salmo de número 51, quando nosso irmão Davi ele tem aquela pequena queda, aquele pequeno erro com Betseba. No livro de Salmo de número 51 vai dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus. E no versículo 10 ele diz: Senhor, cria em mim um coração puro e renova-me o espírito reto. Não me tire, não me lance fora da tua presença. Me deixa na sua presença. Porque na tua presença eu quero aprender, na tua presença eu quero me consertar, na tua presença eu necessito de reconhecer que o Senhor é um Deus zeloso e cuidadoso, que faz tudo por mim e por você. Esse Deus ele é tão grande que basta uma palavra liberada lá no céu para nossas vidas, o milagre acontece. Muitas vezes nós pensamos que Deus não está fazendo nada, mas nós pensamos com nossa mente humana. Mas se nós tivermos a mente de Cristo, nós vamos ver o céu, ele em movimento a nosso favor. Aleluia. Eu e minha esposa aqui, não deixa eu mentir. Glória a Deus. Nosso neto, o Jonas, que já estava aí para 2 anos. A medicina disse para nós: olha, tem apenas 6 meses de vida e não vai mais nada acontecer. O diagnóstico do médico foi esse, minha irmã. Mas chegado, a palavra final não foi do homem,
foi do médico dos médicos, o Senhor Jesus. Aleluia. Entramos em oração, subindo do monte, orando, pedindo a igreja em oração. E o que Jesus fez? Está aí o nosso neto, já vai para 2 anos de vida, minha filha. Da graça de Deus. Aleluia. Então, por isso que a medicina, ela se limita. Quando a medicina da terra se limita, a do céu lá entra em nosso favor. Eu Ele age creio. em nosso favor. Aleluia, Deus. Ele entra em nossas causas. Por isso o Salmo de número 79 dizendo: Senhor, o Senhor me sondas e me conhece. Sem que eu diga alguma coisa, tu o Senhor conhece. Irmãos, esse Deus, ele é tão grande, mas tão grande, que apenas com uma palavra que ele quiser liberar lá no céu, para a minha vida e para a sua vida, ele libera. Aleluia. Ele faz o milagre acontecer, faz a providência chegar. Glória a Deus. Ele envia o pão, ele envia o recurso. Verdade. Ele envia tudo para nossas vidas, irmãos. Glória a Deus. Muitas vezes nós pensamos: Senhor, somos tão pequenos, mas Deus tem Deus tão grande, irmãos. E quem chora para Deus tem resposta. Aleluia. Quem chora para Ele tem uma resposta fora do comum, irmãos. Porque esse Deus, Ele faz maravilhas atrás de maravilha no nosso meio. Porque as experiências que nós passamos, os desertos que nós passamos, é um aprendizado na mão do Senhor. Porque você vai sendo moldado, sendo aperfeiçoado por Ele. Aleluia. Cada experiência que você tem com o Senhor, você vai provando: não, Senhor, o Senhor me conhece realmente, o Senhor me sonda realmente. Aleluia. O Senhor sabe o que eu estou precisando e necessitando. Todavia o Senhor, Ele não desampara aquele que é justo. A Bíblia Sagrada diz que pode voltar hoje, mas amanhã tem providência. É verdade. Amanhã tem recurso, amanhã tem a carne, Glória amanhã tem a o pão, Deus. tem o leite, tem os ovos, tem o açúcar, tem tudo. Aleluia, Por quê? Jesus. Muito Porque obrigada. Ele conhece a sua necessidade. Aleluia. Porque quando às vezes você chora com Deus aqui, Deus toca na pessoa lá do outro lado para te abençoar. Irmãos, Deus ele é tremendo e perfeito. Por isso Davi está dizendo: Senhor, eu sou apenas pó e cinza. Mas Senhor, eu sei que o Senhor me conhece. Eu sei que eu, como na posição de rei, Davi tinha que ser apedrejado na época. Mas Davi, quando nosso irmão Natã, o profeta Natã, chega para ele assim: ó, você errou, você falhou como homem. E ele diz assim: eu realmente, ele se lança fora, ele deixa a sua coroa, deixa sacerdotais de rei, e vai se arrepender e falar com o Senhor. E o Senhor dá a ele uma nova oportunidade. Irmãozinho, o nosso Deus é um Deus tão maravilhoso, que apenas com tudo o que Ele quiser fazer, Ele faz. Porque Ele faz brotar água da rocha, Ele faz o deserto virar um manancial, Ele faz a fonte seca virar uma fonte inigualável do seu poder. Aleluia, Por isso temos Jesus. que entender o seguinte, que Ele está dizendo para mim e para você, o verso 7, para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da sua face? Quem consegue se esconder de Deus? Ninguém. Ninguém consegue esconder esse Deus. Aleluia. Então, por isso eu digo para mim e para você nessa noite, temos a certeza de uma coisa, que Deus, Ele está cuidando de mim e de você em cada detalhe, em cada momento da sua história. Muitas vezes o homem pode pegar a sua história, assinar e carimbar e dizer assim: ó, você só vai até aqui. Aí de hora do seu pé e bota uma firma: continuidade. Continuidade. Aleluia. Porque quando você continua, você está agradando ao céu. Então vamos continuar cada dia buscando esse Deus, falando com esse Deus, colocando nossa necessidade diante do altar do Senhor. Por isso que eu digo para mim e para você, vale a pena servir esse Deus, vale a pena ter as experiências que nós temos com esse Deus, porque toda a trajetória do ser humano, ela é pautada de começo, meio e fim. Mas se não chegou ao fim, se você ainda está no meio, prossiga mais um pouco, avance mais um pouco. Ah, mas a prova está Glória a dando. Deus. Agarre mais um pouco, porque a Bíblia Sagrada diz: o que essa leve não entrar na tribulação com a glória que há de nos ser revelada? Uma glória tão grande, a qual vamos receber uma coroa de glória, vamos receber um corpo incorruptível e, acima de tudo, vamos receber o prêmio da salvação que nos foi dado há muito tempo, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, naquela cruz do Calvário. Por isso que eu digo, vale a pena servir esse Deus. Vamos fazer uma oração nessa noite, em nome de Jesus.